Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos ler, amados irmãos, no Evangelho segundo nos relata Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho segundo nos relatou Lucas. Iremos ler os versos 17 ao 26º. Se todos os irmãos que estão com Bíblia acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, amados irmãos, muito conhecida. Relato que nos faz Lucas a respeito desta cura. Cristo, no tempo do ministério, no tempo em que ele viveu, ele por onde passava havia prodígios, maravilhas, milagres. As pessoas eram curadas nas enfermidades do espírito, da mente, do corpo. E fazendo dessa maneira, espalhava-se a mensagem da divindade de Jesus. Ia se juntando pessoas, ia se juntando um grande povo para assistir aquilo que acontecia, aqueles exemplos, aqueles testemunhos vivos. Eles queriam assistir de perto. Passava-se a ser um ponto de encontro, um evento social. E as pessoas, pela cura, pelas libertações, as pessoas iam se convertendo e crendo que o que tinha naquele homem não era natural. O que tinha naquele homem só podia ser
a própria manifestação de Deus na terra. Isso nos traz, irmãos, traçando um paralelo com os nossos dias atuais, muitas das vezes reclamamos ou acusamos algumas pessoas que só se apresentam para buscar a Deus nas igrejas ou pedindo oração nos dias de aflição, nos dias de provação. Oxalá tem alguém nos acompanhando nesse momento, que você tem uma vida, ao teu entender, autônoma. Você é dono do próprio nariz. Você faz aquilo que você tem um consentimento pessoal. Você não se amarra a dogmas, a placa, a costumes. Só que agora você está precisando de Deus. E agora você está buscando a misericórdia de Deus. Muito bem. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Porque aqueles que buscam, acharão. Aqueles que batem, a porta se abre. Então a palavra do Senhor, neste culto, vem para todos nós, porque nos trazendo, irmãos, uma justificativa que o Senhor conhece os corações. E o Senhor espalhou a cura, expandiu os milagres para que ele se fizesse conhecido e que confiassem e crescem nele. E hoje está presente neste culto a necessidade da igreja, em que você tem buscado, em que você tem batido na porta. E o Senhor entende que é assim que você haverá de converter o seu coração. Agora vejamos o caso desse homem paralítico, que ele teve uma graça, ele alcançou uma graça antes de ser curado. Que alguns homens, imagina-se, amigos, parentes, se esforçaram para que aquele paralítico chegasse até Cristo. Em um recinto em que estava muito cheio de gente, onde era difícil entrar com a cama que ele tinha que ser carregado, eles fizeram um esforço sobrenatural, porque em um evento social, as pessoas tiveram cuidado de subir em um lugar alto, abrir o telhado e descer o enfermo. Com corda? A gente não sabe. Desceu na cama? Desceu amarrado? Como que ele desceu? Foi confortável? Para o paralítico não foi confortável. E para quem estava lá em cima, correndo o risco de cair de uma altura e morrer, por certo também não foi confortável. Mas eles se esforçaram em fazer o que fosse necessário para alcançar a cura, porque eles sabiam que dali, de Jesus, proveria cura para aquele paralítico. Então, amados irmãos, irmãs, a palavra do Senhor hoje não tem por que se estender. O Senhor entende, porque muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos necessitados de Deus, todos os dias estamos necessitados do Senhor. Entretanto, há aqueles dias, há aquelas provas em que nós estamos, a nossa vida depende do empurrão de Deus para nos ajudar, porque senão pereceremos. Precisamos de um milagre nas nossas enfermidades, nas nossas causas. Só que nós ficamos com medo de frustrar a divindade, ficamos receosos em não ter a nossa
petição aceita? Porque ou estamos pedindo por alguém que não tem testemunho, ou estamos pedindo por nós mesmos e nós não julgamos que tenhamos testemunho. E aí ficamos num dilema psicológico: devo pedir? Não devo? Deus vai me ouvir ou não vai? Não adianta eu pedir que Deus não vai me ouvir porque eu não tenho testemunho? Ou essa pessoa é uma pecadora? Na linguagem dos homens? Irmãos, Cristo se fez conhecido pelos milagres, pelas maravilhas. E as pessoas, quando recebiam a graça da cura, da libertação, convertiam os seus corações. Independente para quem você esteja lutando, clamando e pedindo, continue na tua busca. O Senhor se agrada da tua petição. E mais, o Senhor vai atender o pedido da tua oração. Pode ter essa pessoa praguejado, pode ter profanado, não importa. Deus se fará conhecido na vida dela, na vida dele, na sua vida, pela obra de milagre poderosa que fará no meio de vós. Porque o Senhor tem pressa em salvar as almas, em concluir o número dos escolhidos. Não estamos aqui falando que o Senhor virá buscar a igreja hoje, amanhã, daqui 10 anos. Não se trata disso, porque a chave do tempo e a chave do mundo e a chave de todas as coisas que no mundo há está nas mãos de Deus e não nos compete julgar, nem fazer um programa de adivinhações aqui. Nós não estamos aqui para brincar com o sentimento do homem e da mulher. Nós estamos aqui para falar das Escrituras, dos exemplos que Jesus deixou para nós. E este é um exemplo. Não importa como você está e nem como está aquele por quem você ora. Ore, clame, busque. Pelo fruto da tua oração, o Senhor fará milagre no meio dos teus. A igreja precisa crer. A igreja precisa buscar. A igreja precisa implorar. A igreja não pode se acovardar pelo tamanho da tua prova, porque quando você se acovarda no tamanho da tua provação, você está fazendo o teu Deus menor. O seu Deus é maior do que toda a tua prova junta. Aqui você está vivendo, somando-se às provas que você já passou, mais acrescidas provas que você haverá de passar por toda a tua existência nessa terra. Deus é maior que tudo isso. Deus é Deus para abençoar a tua vida, a vida de quem você ora, por quem você ora, a vida da tua família. Mas façamos como esses homens que foram até o telhado, para que o paralítico, amigo deles, parente deles, pudesse receber a cura por Jesus. E aqueles homens que assim o fizeram, não tiveram os pecados perdoados. Não está relatado aqui. Mas será que o Senhor se esqueceu deles? Deus está olhando pelo teu esforço e retribuirá com o desejo do teu coração. Mas não nos apequenamos, busquemos a Cristo, busquemos o Espírito Santo, creiamos na palavra. Leito de hospital, irmãos, enfermaria, transporte coletivo, rodovia, ponto de ônibus, casa simples, casa sofisticada, famílias humildes, famílias de doutores. Não importa onde essa palavra entra agora. Importa que Deus é maior que o teu problema. Importa que Deus se agrada por quem você clama e pelo que você clama. E o Senhor, pelo esforço do teu sentimento, pelas lágrimas derramadas,
o Senhor cumprirá o desejo do teu coração. Não se esqueça que este é um caminho de conversão. O Senhor operando poderosamente na tua vida, vá e siga a Jesus. Este é o fundamento principal de estarmos reunidos aqui. Aqui não é um banco de negócios, aqui não é um banco de milagres, aqui é um lugar de buscarmos salvação para as nossas almas. Mas para que o nome de Cristo seja exaltado, para que Ele se faça conhecido no meio de nós, receba a cura que busca as tuas orações, receba a satisfação, o consolo da tua mente, a paz, a união, as coisas encaixando nos lugares corretos na tua vida, pelo fruto da tua oração, receba. O Senhor se agrada do teu pedido para a conversão da tua alma e a conversão daqueles por que você busca também. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda dos céus, meus irmãos, e entenda, quem bate, a porta se abre. Quem busca, será atendido. E o Senhor se fará conhecido, independente do teu passado, independente de tudo que aconteceu no meio dos teus e por quem você tem buscado. Pode ter errado, pode ter profanado, pode ter andado de maneira não convencional pela sociedade que estamos inseridos, mas o julgamento da nossa vida não vem por nós. O julgamento da nossa existência vem por Cristo Jesus, nosso Senhor, e Ele quer te conduzir a por quem você tem orado, a salvação de todos nós, e para que alcancemos juntos o trono da glória de nosso Deus. Enquanto vivermos, tenha uma vida de paz, próspera, e que seja cumprido o desejo do teu coração. Essa é a palavra, meus irmãos, e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor com uma oração, agradecer pelo culto, por essa palavra, em virtude de estarmos, irmãos, em pandemia, os cultos não conseguimos, não temos pessoa, não temos disponibilidade humana nos nossos cultos para registrar todos os pedidos de oração que a igreja tem feito menção. Então, não fiquem chateados que não estamos falando os nomes aqui, mas agora apresentaremos todos os pedidos da oração da igreja. Mais uma vez, colocaremos as nossas petições nos pés do nosso Deus. Em comunhão, buscamos a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Altíssimo. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, outra vez nos encontramos, Senhor, com os nossos joelhos dobrados agora em ato de agradecimento por esse culto que Tu tem nos preparado. Graças damos a Ti pelos hinos cantados, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Pelos conselhos Te somos gratos, maiormente pela Tua santa e bendita palavra. Senhor, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, não olhando pelo nosso testemunho, porque a Tua palavra veio já nos justificando e recebendo a nossa petição. E temos certeza, Senhor, que haverá milagre no nosso meio. Haverá testemunhos que o Senhor reedificou uma casa também. Senhor, graças Te damos por tudo quanto Tu tem nos feito. Graças Te damos por tudo que temos alcançado, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua mão que tem nos acompanhado e tem nos sustentado nesses dias tão difíceis. Nesse momento, Senhor, apresentamos mais uma vez os pedidos de oração da Tua igreja, que tem feito menção, Senhor eterno, no YouTube, no Facebook, também nas correntes do WhatsApp da igreja. Senhor, nós apresentamos na mão de quem pode resolver, porque nós confiamos em Ti, não é costume, mas é necessidade. Toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da Tua igreja e faça uma grande obra no meio de nós também. Permita que possamos ser testemunhas, ainda que não conheçamos os nossos irmãos e que eventualmente nunca venhamos a conhecer, mas que possa o Teu poder, a Tua glória,
a teu favor na vida dos teus filhos, das tuas filhas, ser testificado nos meios da nossa irmandade até os confins da terra. Graças te damos em tudo, não que haja em nós merecimento. Despede-nos em paz. Permita que possamos ter, Senhor eterno, uma noite de paz e tenhamos um resto de semana, Senhor, de vitórias na tua presença. Graças damos a ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Por tudo o nome de Deus seja sempre louvado.